Porra, finalmente a gente voltou, né? Uhul! E aí galera, tudo certo com vocês? Bom, meu nome é Eduardo e sejam bem-vindos para mais um vídeo de polêmicas e opiniões. E conseguir gravar um monte de vídeo é só editar e depois postar. Então espero que a gente tenha muitos vídeos aí pela frente, começando com este daqui. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo! Eu tenho certeza que você já assistiu um filme da Disney chamado Operação Big Hero. Aquele filme que conta a história do Hero, um moleque super inteligente que perde o seu irmão em um acidente e daí começa a sua vida como um super-herói, como primeira missão descobrir quem é que matou o seu irmão. Mas nessa animação foda nos deixa um pequeno segredinho aí. Muita gente elaboraram essa teoria, a teoria de que Tadashi é um viajante do tempo. Eu sei que você já vasculhou aí no YouTube, já viu a teoria sendo contada diversas vezes, de diversas maneiras, por diversas pessoas. Tadashi é um viajante do tempo, ou seja, Tadashi e Hiro são as mesmas pessoas, só que Tadashi é do Hiro do futuro, mais velho, que viajou no tempo para o seu passado e se fez de irmão mais velho do Hiro. Mas aqui a gente não vai debater a teoria em si, porque claro, você já deve saber da teoria, mas sim a gente vai colocar argumentos positivos e argumentos negativos, argumentos que sustentam a teoria e contra-argumentos que possam falar que a teoria é errada. Então, bora lá! Antes da gente colocar aqui na mesa os argumentos positivos e os argumentos negativos, a gente precisa saber primeiramente o porquê o Tadashi viajou no tempo. Qual foi a razão dele sair do futuro para vir para o passado? Porque antes da gente debater se ele viajou ou não, a gente precisa saber o porquê ele fez isso. E isso é muito fácil, ele viajou no tempo para ajudar a si mesmo. Ele viajou no tempo para ajudar Hiro a entrar no caminho do bem, a entrar naquele caminho de se tornar um super-herói, de usar o Baymax para se tornar um herói. Ele também ajudou ele a entrar naquela faculdade, no qual mais tarde ele iria conhecer os seus amigos, aquela equipe que mais para frente se tornaria os seus ajudantes, a sua equipe para combater o mal, ou seja, o Callahan. E claro, para ficar com ele, para confortá-lo depois da morte dos seus pais. Porque é dito no filme que os pais de Hiro nasceram quando ele era muito novo. Então ele deve ter ficado muito mal depois daquilo, sem ter o que fazer. E aí o Tadashi, ou seja, o Hiro, ele viajou no tempo para voltar nessa época que ele é criança e ele poderia ter tomado essa decisão para fazer justamente ele tomar a decisão, ajudar ele no que for preciso para colocar a si mesmo naquele caminho que ele sabia que ele iria encontrar a paz, ele conseguiria seguir em frente. Pronto, agora sabendo por que Hiro viajou no tempo para o passado e se fez de seu irmão mais velho, Tadashi, agora a gente vai começar com os principais argumentos positivos que sustentam essa teoria. O primeiro é o scanner do Baymax. Lá no iníciozinho do filme, muito depois da morte de Tadashi, o Baymax ele é ativado quando o Hiro ele se machuca tentando consertar o seu microbô. E aí o Baymax ele analisa a pessoa com seu scanner para saber do que a pessoa realmente está sentindo, qual o nível da dor, o local que ela está sentindo e claro, pegar suas informações, sua identidade. Então você já sacou aí pela teoria que sim, o Baymax ele falava o tempo inteiro no filme que Tadashi está aqui, ou seja, ele está presente, mas Tadashi tinha morrido semana passada, sei lá. E o Baymax ele persistia dizendo que Tadashi está aqui. De acordo com a teoria, o Baymax sendo um robô, ele não tem aquela afinidade, aquele amor de pessoa, aquele amor próprio dos seres humanos para confortar o Hiro dizendo que o Tadashi está aqui no sentido sentimental, no sentido da memória, que ele vai estar sempre nos nossos corações, esse papinho todo. E sim, naquela visão fria, naquela visão do scanner, que ele examinou o Hiro e descobriu que Tadashi é Hiro, só que como em suas memórias, em seus arquivos, aquela pessoa
mais velha se chama Tadashi, mesmo tendo o mesmo DNA, em seu score de memória foi posto como Tadashi, pois Tadashi construiu o Baymax. Só que ao falar que Tadashi está ali onipresente naquela sala, mesmo Tadashi já tendo morrido, é sim um forte argumento para falar que Tadashi e Hiro são a mesma pessoa. Nesse segundo argumento positivo, foi meio que elaborado por mim, porque eu pesquisei sobre a teoria e não consegui ver outras pessoas falando sobre isso. Do como Tadashi ele voltou para o seu tempo. Como Tadashi ele estava no passado, ele teria que ter alguma forma de voltar para o seu presente, para não ter aquela confusão de tempo, espaço e explosão temporal e sei lá. Ele teria que fazer a sua missão ali e tal, e depois voltar para o presente antes que alguém descubra que Tadashi é Hiro, e aí gera aquela confusão extrema. Mas como que Tadashi foi embora? Como que ele poderia simplesmente sumir do mundo, sumir do universo sem deixar nenhuma pista? E é aí que entra o segundo argumento para responder essa pergunta. Tadashi ele voltou no tempo naquela explosão, naquela escola. Portanto, ele não morreu quando ele entrou na escola em chamas para salvar o Callahan. Ele simplesmente usou aquilo como desculpa para, sumir. Olha, eu morri aqui, só que na verdade ele não morreu. Ele foi, ele voltou para o seu presente, usando uma explosão ali para, de fato, morrer. Só que ele, na verdade, ele voltou para o presente. Então, enquanto todo mundo achava que Tadashi havia morrido, ele simplesmente voltou para o seu atual presente que ele pertencia, já que a sua missão já tinha sido concretizada. Dali ele já sabia que o Hiro, ele mesmo, iria seguir pelo caminho que ele optou em seguir, mostrou ele seguir, e mais no futuro, um pouco mais para frente, ele ia derrotar o Callahan, o principal vilão do filme. Então, como ele já fez o que ele tinha que fazer para não causar mais problemas ali, ele pegou e ralou o peito usando a desculpa de que ele teria morrido naquele acidente da escola. O terceiro argumento positivo que sustenta a teoria são as próprias fotos que estão penduradas na parede. Na teoria, e toda teoria que todo mundo fala, sempre tem esse argumento de que em vários frames que você pausar o filme, é possível ver uma foto de família do Hiro e seus pais. Uma foto bem tradicional japonesa, bem importante, que deveria se reunir a família inteira. Só que na foto só é possível ver uma única pessoa em todas as fotos. Os pais do Hiro e ele próprio ali, um pouco menor, um pouco criança e tal. E isso é uma forte evidência ali de que Tadashi é Hiro, só que viajando no tempo. Porque se o Hiro está na foto e ele, já vivo ali, nascido, obviamente, o Tadashi, que é seu irmão mais velho, necessariamente, de fato, ele deveria estar ali na foto. Então Tadashi, ele nunca existiu naquele espaço temporal ali que o filme passa no presente. Ou seja, depois daquela foto, quando ele está adolescente, ele viajou no passado, quando o Hiro, ele é aquele moleque ali já com, sei lá, uns 12, 13 anos. O quarto argumento você só vai perceber se você prestar muita atenção no filme, porque é umas coisas bem discretas que o filme vai jogando assim pra você, e aí vai de cada um perceber. E é o fato de que o Tadashi, ele soube exatamente o que fazer durante toda a sua passagem do filme, enquanto ele está vivo. Porque vamos lembrar do filme e tentar perceber isso. O Tadashi, ele realmente soube o que fazer em todas as situações. Porque primeiro, ele soube exatamente o que fazer para o Hiro passar naquele teste das feiras de ciência para entrar na universidade que ele estudava. Ele sabia exatamente como fazer o Hiro ter a ideia do microbô. Ele sabia exatamente como construir, usar o microbô para construir a invenção do Hiro. Ele sabia exatamente o que falar para ele tomar coragem e apresentar a apresentação. Ele sabia exatamente o que criar para impressionar o Callahan e fazer ele entrar na universidade. Ele sabia exatamente o que o Callahan esperava na feira de ciências para o Hiro apresentar para ele e conseguir a sua vaga na universidade. E até quando o Sr. Klein, aquele sujeito que estava sendo
o responsável de criar aquela máquina temporal de teletransporte, quando no final da apresentação do Hiro, o Klein, ele tenta roubar um microbô, não sei pra fazer o que, mas o Tadashi, com todo o seu Sharingan, ele consegue ver e perceber que o Klein tinha roubado o microbô. Caramba, é um microbô, é um negócio deste tamanho. E toda a visão que a gente tem da animação do filme ali, naquela presente cena, a gente não vê em nenhum momento o Klein nem se aproximando do microbô, mas o Tadashi, ele percebeu, ele viu que o Klein tinha pegado o microbô e que estava exatamente no seu bolso, nem na sua mão. Então ali está realmente bem explícito que o Tadashi, ele sabia exatamente o que estava acontecendo ali, pois ele já tinha vivido aquilo. Pois ele é do futuro e viajou para o passado. E o quinto e último argumento é bem lá no final do filme, quase nas últimas falas que o Hiro, ele fala ali, meio que narrando o final do filme. Ele diz exatamente isso, que o seu irmão, ele sempre quis ajudar as pessoas, e é este o objetivo principal pelo qual ele realmente cria o Baymax, para ser um agente especial de saúde. Então o Hiro, ele mesmo diz que o seu irmão Tadashi, ele sempre quis ajudar as pessoas, esse era o principal objetivo de Tadashi. E não é que a desgrama estava certa, o Hiro, ele realmente começou a ajudar as pessoas movida pela invenção do Tadashi, o que ele realmente queria, salvar as pessoas. Mas é aí que a teoria, ela entra no meio disso tudo. O Tadashi, ele queria ajudar as pessoas, então ele realmente começou a ajudar as pessoas, mas não como um simples agente de saúde, e sim se tornando um super-herói naquela cidade lá. Então é mais um fato de que o Tadashi, ele viajou para o passado e começou a dizer para si mesmo: eu quero ajudar as pessoas, porque ele já sabia que ele se tornaria um herói no futuro, ajudando de fato as pessoas, mas não como um agente de saúde, em si um super-herói. Bom, esses foram os principais argumentos positivos que eu consegui achar que sustenta a teoria de que o Tadashi é viajante no tempo no filme Big Hero. Agora a gente vai ver os contra-argumentos negativos para derrubar a teoria. Então, bora lá. Então nós temos 3 contra-argumentos negativos para debater essa teoria. Então vamos começar com o primeiro, que é falando do scanner. Na teoria é dita que o Baymax, ele escaneia o Hiro e diz que o Tadashi está aqui. Pelo seu registro de memória, aquela pessoa é realmente o Tadashi, só que um pouco mais nova. Mas esse contra-argumento vem aqui dizer que isso não tem nada a ver, isso é só uma pura coincidência, porque o Baymax, ele não está referindo ao Hiro como Tadashi, e muito menos fazendo uma ação de sentimento, tentando confortar o Hiro pela perda do seu irmão. Mas sim, ele está falando que o Tadashi está aqui, mas não no cômodo, não no espaço exterior, mas sim em seu interior. O Tadashi está aqui, dentro de mim, porque ele tem registro dele, ele tem memória dele, ele tem as próprias gravações, ele é um fruto do Tadashi, o Tadashi que criou de fato o Baymax em primeira pessoa. Então a fala dele, Tadashi está aqui, não está referindo ao Hiro como o Tadashi mais novo, em si o Tadashi estando dentro do Baymax, em seu interior, em seu próprio interior, em suas gravações, cartões de memória, enfim. Segundo contra-argumento é sobre as fotos penduradas na parede. Este contra-argumento vem dizer que é possível sim, é bem possível sim, que ali na foto sejam os pais de Hiro e o próprio Tadashi. Ninguém falou, ninguém disse que aquela criança na foto precisa ser necessariamente o Hiro, pois é muito fácil pensar que ali seja o Tadashi. Quem tirou a foto com seus pais seja o próprio Tadashi, quando ele era um pouco mais novo, bem ali quase na idade do Hiro. Porque vamos lembrar, os pais de Hiro morreram quando ele era... Não lembro se ele era um bebê ou se ele era bastante jovem, bastante criança, com 4 ou 6 anos de idade. Então, tirar uma foto como aquela, eles podem até nem ter tido a oportunidade antes de falecerem. Então, ali na foto, de fato, é Tadashi, não o Hiro. Não, ali é simplesmente o Tadashi, e o Hiro, de fato, não tem nenhuma
foto com seus pais. E o terceiro contra-argumento negativo para derrubar essa teoria está ligado à tia Claire. Porque tem relação sobre ela, porque é a tia dos meninos. Seria muito estranho a tia não lembrar de o seu sobrinho mais velho, porque em todo o filme ela age sim como se ela fosse tia dos dois, ignorando totalmente se o Tadashi é ou não viajante no tempo. Então, de acordo com a teoria, trazer o próprio Hiro lá do passado para vir aqui pro futuro e simplesmente falar que é o irmão mais velho de Hiro, a própria tia deles que, né, ela pegou eles para criar depois da morte dos pais dele. Então deveria ser uma tia muito presente, uma tia muito ligada àquela família. Então essa própria tia não suspeitar de que do nada cresceu do chão o seu sobrinho mais velho, isso ficou muito estranho. Então isso veio para derrubar a teoria e serve muito bem, se encaixa como uma luva para derrubar que o Tadashi é um viajante no tempo. A gente tem que apresentar os dois lados, então como essa parte da Claire serviu muito bem para derrubar a teoria, eu venho aqui para derrubar o contra-argumento da Claire. Porque Tadashi pode sim, muito bem ser um viajante no tempo e a tia Claire saber de tudo isso. Pera aí, eu vou explicar. O Tadashi ele viajou no tempo, bem assim quando os pais do Hiro morreram, vamos dizer. E o Tadashi ele chegou ali em uma certa idade e contou tudo para a tia Claire, que seria a responsável por eles a partir de agora. Então ele falou toda a história de viajar no tempo, que ele é o Hiro, só que do futuro, e pediu solenemente que a Claire ela tipo entrasse na história e fingisse que de fato ela tenha aquele sobrinho mais velho pro Hiro começar a acreditar. E a Claire ela aceitaria, porque o Tadashi explicaria todo o envolvimento do perigo de espaço, tempo está em jogo, o futuro está em jogo ali, e ele precisaria de fazer esta tal missão como principal foco ele mesmo, o Hiro. E a tia Claire ela aceitaria de boa participar disso pelos perigos que Tadashi explicaria para ela. Isso até explicaria o fato da tia Claire ter superado a morte do seu sobrinho muito fácil, né não? O Tadashi ele morreu lá no início do filme e a Claire simplesmente ela fica triste, isso é bastante visível, todo mundo ali fica muito triste, mas o Hiro ele é bastante afetado, isso porque ele era o irmão mais novo dele, só que a tia era a tia dele, tinha anos que estava criando o Tadashi, e quando ele morre, ela simplesmente em piscar do olho, pá, ela nem estava mais ligando para a morte do Tadashi. Por quê? Porque ela sabia que Tadashi ali não existia, ela sabia que Tadashi ali não iria morrer. Então Tadashi ele de fato não morreu e Claire sabia de tudo isso. E aí ela superou muito fácil a morte dele. Mas bom galera, essa é a teoria, estes são os argumentos positivos, os contra-argumentos que eu consegui elaborar. E aí fica a critério de todo mundo ir pelo seu próprio caminho para acreditar na teoria ou não. Na minha humilde cagada opinião, eu acho que não. Tadashi não viajou no tempo, ele realmente é o irmão do Hiro, pelo simples fato de todo o sentimento e envolvido ali na trama e toda a história construída ao longo do filme. É uma teoria que faz sentido? Puta, bastante sentido. Mas é só uma teoria que a gente nunca vai saber se é verdade ou não. Mas se você gostou, já empurra esse like para eu trazer mais argumentos favoráveis e desfavoráveis sobre uma teoria e outras teorias também, umas teorias que eu posso também criar e trazer para vocês muito mais novidades. É isso, eu espero que você tenha gostado e eu espero que a gente se veja no meu próximo vídeo. É isso, curta, comente, compartilha e tchau!